Vai dizer assim a palavra do Senhor. Ora, naquele tempo, veio Herodes e deu suas mãos para maltratar alguns da igreja. E matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradará aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Meu Deus. E havendo-o prendido, ele colocou na prisão, entregando a 4 quartéis de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele. Meu a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, Meu Deus. preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que veio o anjo do Senhor, veio sobre ele, e resplandecia uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caiu das suas mãos as suas correntes. Meu Deus. Somente até aqui, Aleluia. tomasse seu assento, glorificando Glória. o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Atos dos Apóstolos, palavra bastante conhecida, que vai dizer acerca da perseguição que a igreja agora está sofrendo. Só que para onde quero chegar nesse ponto aqui, é interessante a gente aplicar algumas lições, porque perceba que a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo maltratada. Só que interessante é que a igreja, se a gente perceber, não está fazendo nada de errado. A igreja não está roubando, a igreja não está matando, a igreja ela está apenas indo no caminho da verdade e pregando a verdade. Só que interessante é que o evangelho é conflito. O evangelho incomoda muita gente. O evangelho incomoda o mundo. Meu Deus. O evangelho incomoda o inferno. É verdade. E a gente tem que estar preparado para esses conflitos. Porque o primeiro ponto aqui nesse texto que eu presto bastante atenção é que é a segunda vez que Pedro está sendo preso. Só que quando eu li isso aqui, percebi que Pedro está sendo preso pela segunda vez. Isso significa que a promessa está se cumprindo. Meu Deus. Mas, Kaique, como assim? Pedro está sendo preso pela segunda vez e você está dizendo que a promessa está se cumprindo? Meu Deus. Isso significa que quando ele foi preso na segunda vez, significa que ele não parou quando ele foi preso na primeira vez. Eu vou repetir isso daqui. Isso significa que ele não parou quando ele foi preso na primeira vez. Meu Deus. Mas Kaique, como Pedro ele tem tanta força para não parar enquanto a igreja está sendo maltratada. Aleluia. Kaique, como Pedro tem tanta força quando ele está vendo o irmão na fé, que andou com ele durante 3 anos sendo morto. Meu Da onde vem essa força que Pedro está tendo agora? Sabe que a gente vai aplicar algumas lições agora. Meu Deus. Porque o contexto aqui é Jesus Cristo. Glória. A protagonista aqui não são os apóstolos, mas são o Espírito Santo que faz a obra aqui. Glória a Deus. Jesus ele vem para salvar a humanidade. Só que também Jesus ele vem com uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que traz conflito. Meu Deus. A mensagem do céu é uma mensagem que primeiro ela vai confrontar nós mesmos. Porque no reino dos céus, para você ganhar, você tem que perder. Glória. Para você ter vida, você tem que morrer. Aleluia. Para crescer, você tem que diminuir. Glória. Aleluia. A mensagem de Cristo é a mensagem que confronta primeiro a nós, que recebe a ela. Para a gente viver a Cristo, a gente tem que morrer para nós mesmos. Meu Deus. Para a gente ser cheio, a gente tem que esvaziar da gente mesmo. Então a mensagem primeiro confronta a gente. Jesus ele vai dizer: aquele discípulo que não usa tudo que ele tem não pode ser chamado de discípulo meu. Meu Deus. Aquele discípulo que não renuncia a tudo que ele carrega, ele não pode ser chamado de discípulo meu. Meu Deus. Quem está aqui não é o evangelho que se adequado a gente, Glória. mas é a gente que se adequado ao evangelho. Aleluia. Não é o evangelho que cabe a gente, mas é a gente que tem que entender que o evangelho
E a gente tem que entender que o Evangelho ele veio para ser diferente. A gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Entenda que a gente veio aqui para ser diferente, não igual. E para a gente ser diferente vai incomodar muita gente. Pela forma de a gente ser diferente, tem muita gente que não vai gostar da gente. Pela forma que a gente é diferente, tem gente que vai parar de te seguir. Tem gente que vai querer não mais a sua amizade. Entenda isso. Pela forma que a gente se posiciona. Pela forma que a gente coloca os nossos princípios à forma de qualquer coisa. Tem muita gente que não vai gostar, tem muita gente que vai se incomodar por isso. Entenda que agora a igreja está sendo perseguida por isso. Glória a Deus. A igreja está sendo perseguida porque eles estão pregando a verdade. A igreja está sendo perseguida por onde a igreja passa, tem milagre, tem restauração, tem morto se levantando, tem cego vendo, tem Meu surdo. Deus. A igreja incomoda por onde ela passa. Aleluia. Só que agora tem um Herodes que quer maltratar a igreja. Meu Deus. Ele já matou Tiago ao fio da espada. Só que ele percebeu algo. Se a gente matar a liderança, com certeza os liderados também vai parar. Meu Deus. Se a gente conseguir matar Pedro agora, a igreja vai ficar sem rumo, sem sentido. Porque a gente já matou Tiago. Meu Deus. Só que eles prendem Pedro. Só o que mantém Pedro de pé é o que ele carrega. Glória a Deus. Porque Pedro ele podia desistir na primeira prisão. Pedro podia dizer: era mais fácil eu viver a vida que eu vivia antes, a vida de pescador. Porque quando eu era pescador eu não era preso. Quando eu era pescador eu não era maltratado. Quando eu era pescador não tinha ninguém me perseguindo. Quando eu era pescador não tinha ninguém batendo na minha porta com uma espada para me matar. Meu Deus. Era muito mais fácil Pedro dizer: eu vou voltar para trás. Sabe o que mantém Pedro de pé? É a palavra. Aleluia. Sabe por quê? Quando Jesus estava na terra, Pedro negou 3 vezes Jesus. Imagina agora Pedro negando a vontade do Pai. E qual foi a vontade do Pai? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas mesmo? Eu te amo, Jesus. Mas Pedro, tu me amas mesmo? Tu sabe, Senhor, que eu te amo. Aleluia. Então apacenta e cuida das minhas ovelhas. A palavra que está sustentando Pedro é a palavra de Jesus. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, não desiste das minhas ovelhas. Aleluia. Sacrifica pelas minhas ovelhas. Aí Pedro está dizendo: Senhor, eu não posso voltar para trás. Eu não posso desistir agora. A maltratação está vindo, a perseguição está vindo. Mas a palavra que encontra no coração de Pedro é muito mais forte do que o momento que ele está vivendo. Porque a palavra é: Pedro, cuida do que é meu. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Cuida da minha igreja. E Pedro está dizendo: Senhor, eu não vou negar aquilo que você colocou nas minhas mãos. Senhor, eu não vou voltar mais para trás. Senhor, eu não vou abandonar a tua igreja, Senhor. Eu sei que a igreja está sendo perseguida. Eu sei que a igreja está sendo maltratada. Eu sei que tem irmão do meu lado sendo morto. Mas eu não vou negar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Nessa noite Jesus está dizendo: a palavra que eu coloquei sobre ti é muito maior que a situação que você está vivendo. A palavra que está sobre ti é muito maior que você está vivendo hoje. Porque é a palavra que te mantém de pé. É a palavra que não deixa você abandonar o projeto. É a palavra que não manda. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Sabe por quê? Na geração de hoje é uma geração que em cima dos cultos não é mais pregador. Agora é coach. Meu A Deus. palavra não é mais Jesus Cristo, a cruz. A palavra agora é de motivação. Porque motivação ganha like. Motivação ganha curtida. Motivação ganha visibilidade. Mas a cruz, irmão, a mensagem da cruz salva a alma. A mensagem da cruz salva, renova, cura. Porque na geração de hoje mostra o leão que está dentro de você. Meu Deus. Mostra para eles que você é forte. Meu Deus. Mas eu quero ver Davi. Davi era rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas me mostra na Bíblia Davi dizendo: eu sou forte. Meu Eu Deus. vou mostrar o leão que está dentro de mim. Você nunca vai ver Davi dizendo:
Mas sempre vai ver Davi dizendo da onde vem a força dele. Glória a Eu Deus. repito isso daqui. Davi ele nunca vai dizer, vou soltar o leão que está dentro de mim. Mas Davi sempre dizia, a minha força vem do Senhor. Porque ele dizia, eu deitei, eu dormi, Meu Deus! eu acordei porque o Senhor me sustentou. No momento de angústia de Davi ele dizia, por que te abate, ó minha alma? E porque se perturba dentro de mim, espera no Senhor. Espera no Senhor. O salmista no salmista 121 vai dizer, eu elevo os meus olhos para o monte, porque do alto vem meu novo, porque lá vem o meu socorro. Meu Deus! Entenda isso. Era muito mais fácil Pedro voltar para trás. Só que a mensagem que ele carrega é uma mensagem que mantém de pé. Aleluia! Entenda que evangelho é conflito. Evangelho sempre vai confrontar a gente. E sempre vai confrontar quem está ao nosso redor. Por onde Jesus passava, tinha gente sempre observando o que Jesus queria falar. Sempre tinha gente querendo anotar o que Jesus dizia, para depois acusar ele. Meu Deus! Só que Jesus ele vem com uma mensagem muito diferente. Porque os doutores da lei e os sigilosos diziam no mandamentos, a gente tem que amar ao nosso próximo como a gente mesmo. Só que eles tinham a lei, mas quando viam mentindo, Meu Deus! passava 100 metros de distância. Meu Deus! Quando eles viam leproso, passava 100 metros de distância. E a palavra todo dia tinha que amar o mesmo, o próximo como a si mesmo, mas não amava. Meu Deus! Mas só que chega Jesus pregando o amor. Só que ele não fugia do leproso. Ele parava e dizia, quer ficar sã? O leproso dizia, quer. Então vai. Meu Fica Deus! leve. A mensagem que Jesus carregava trazia conflito. E Jesus dizia, a gente tem que parar esse homem. Meu Deus! A gente tem que matar ele. Só que entenda isso. Eles quiseram matar Jesus. Por quê? Porque tinha muita gente já seguindo por Jesus. Meu Deus! Já tinha muita gente sendo impactada pela mensagem que ele carregava e trazia. Ele dizia, se a gente matar ele, com certeza esse povo vai parar de seguir. Se a gente conseguir matar esse Jesus, com certeza esse povo vai voltar para casa deles e não vai saber mais quem é ele. Meu Deus! Só que passou 2000 anos. E aqui estou eu falando sobre ele. Aleluia! 2000 anos. E aqui estamos ele adorando a ele aqui. Porque a proposta era parar Jesus. Porque se parar Jesus, a palavra também era parada. Só que Jesus disse, se ninguém falar sobre o meu nome, eu faço pedra reclamar. Se ninguém pregar, ainda tem pedra que clama. Se ninguém falar sobre Jesus, ele abre a boca de oferta e começa a falar sobre o nome dele. Se ninguém se levantar para falar sobre Jesus, irmãos, ele levanta ele pega o traficante, ele pega aquele que ninguém dá nada e começa a colocar as palavras na boca dele. Meu Deus! Esse é o Jesus que a gente conhece, que pega os improváveis e faz um grande homem de Deus. Pega aquele que ninguém dá nada e começa a fazer tudo na presença dele. Pega aquele do pó e coloca no meio dos príncipes. Meu Deus! Esse é o nosso Deus que a gente serve. Só que quem está aqui, Jesus ele morre, mas no terceiro dia ele ressuscita. Meu Deus! Ele disse a promessa para a igreja: ficar em Jerusalém até que nós sejamos revestidos de todo o poder. Jesus disse: ficar em Jerusalém para ser revestido e não vestido. Meu Deus! Por que revestido, Kaique, e não vestido? Porque na cruz a gente já foi vestido. Quando o sangue já foi derramado, a gente já foi vestido. Agora Deus está dizendo, ficar em Jerusalém para ser revestido. Porque a caminhada vai ser dura. Irmãos, a Bíblia nunca escondeu os altos e baixos aqui. Gênesis, Apocalipse, Deus nunca vai esconder os altos e baixos do maior personagem que tem na Bíblia. Não pense que é só flores. Não pense que é só bênção. Tem os conflitos. Tem a dores do chamado.
conflito em relacionamento, conflito em casamento, conflito em família, conflito em amizades, conflito na empresa. Só que esse conflito é bastante diferente. O conflito da chamada. Porque esse conflito que eu acabei de citar, todos têm, independente da religião, independente da classe, todos carregam conflitos. Mas esse conflito que a gente carrega, poucos que carregam, irmãos. É verdade. É o conflito do chamado. Porque muitos querem ter chamado para ter nome. Meu Deus! Passar por um processo para chegar lá. Poucos querem sofrer por causa do evangelho. Você está entendendo que esse povo está passando, está sendo maltratado, está tomando chicoteada, está sendo morto pela espada por causa do evangelho, por causa de Jesus, por causa da mensagem, por causa da cruz. É a dor do chamado, irmão. Aleluia! É o conflito de ser cristão. É o conflito de renunciar tudo e de seguir o nome dele. Esse é o conflito que a gente passa. Só que entende isso daqui. Pedro está sendo preso. Só que ele não abandona. Porque o texto mesmo vai dizer que ele dormia. Meu Deus! Pedro já entendeu o sentido do evangelho, irmão. Aleluia! Pedro dormia quando estava sendo preso. A sentença era de morte no dia seguinte. Mas Pedro estava dormindo. Sabe por que Pedro estava dormindo? Porque ele já entendeu o evangelho. Porque quando ele estava no barco, pastor, junto com Jesus, a tempestade estava balançando, mas Jesus estava dormindo. Aleluia! No barco, mas Jesus estava dormindo. Os discípulos estavam lá clamando, dizendo: Senhor, o Senhor não vai perceber que a gente vai parecer, mas Jesus estava dormindo. Pedro já entendeu a mensagem que Jesus trouxe para ele. Homens de pequena fé. Meu Deus! Pequena fé, vocês não vão morrer, não. Homens de pequena fé, Pedro já entendeu a mensagem que Jesus disse lá naquele barco. Pode dormir tranquilo, porque a palavra que Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai viver muito tempo. Aí Pedro está dizendo: Senhor, já mudei muito tempo, agora eu tenho fé, eu vou descansar. Eu vou dormir. A sentença de morte já é no dia seguinte, mas agora eu tenho fé porque o evangelho entrou, porque a poder já entrou em mim, e agora eu estou. Meu Deus! Deus! Entenda que Pedro mudou completamente. Pedro está dormindo na prisão, com a sentença de morte já no dia seguinte. A espada já tem o sangue, já está sendo amolada, e Pedro dormiu, corrente nas mãos, e Pedro dormindo. Guarda sendo vigiando, postes de ferro prendendo Pedro. Meu Deus! Sabe por quê? Porque na primeira prisão desceu um anjo, liberou Pedro. Meu Deus! E mais, confirmou de novo Meu Deus! o propósito. Pedro, estou liberando você. Vai pregar Aleluia! a palavra da vida. O anjo que desce não é um anjo que apenas liberta, mas ele desce e confirma para Pedro: Pedro, estou liberando você para pregar. Meu Deus! Vou levar lá Pedro. Só que agora esse Herodes já está sabendo que na prisão pública o anjo desceu e Pedro foi liberto. Estou dizendo, a gente vai colocar na segurança máxima. Meu Deus! Porta de fé, corrente nas mãos, corrente nos pés. Meu Deus! Quero ver Pedro sair daqui. Agora não sai. Quero ver Pedro se liberta. Meu Deus! Pedro dormia. Meu Deus! Mas sabe o que o texto dizia? Mas a igreja. Mas a igreja fazia oração sem cessar. Meu Deus! Olha pro irmão que está do seu lado e diga: se depender de mim, Se depender de mim, você não vai morrer. você não vai morrer. Porque meus joelhos estão de. Porque os meus joelhos. Porque meus joelhos já estão dobrados pela sua vida, Pedro. Aleluia! A igreja está orando
Já tem anjo descendo. A igreja está orando. Tinha horário de início, mas não tinha hora para acabar. Meu Deus! Sem cessar. O que é oração sem cessar? Oração sem parar. Era a igreja dizendo: oh, Jesus, liberta Pedro. Jesus, entra na vida de Pedro. Porque quando a igreja está orando, é a igreja dizendo: Jesus, a gente não tem mais capacidade de colocar nossas mãos para libertar Pedro, mas a gente está colocando aquilo que é incontrolável na mão daquele que tem controle sobre todas as coisas. A gente está colocando o impossível sobre a mão que possa fazer o impossível. Colocando a gente que aqui a gente não pode fazer mais nada daquele que pode fazer todas as coisas. A igreja orando: Senhor, livra Pedro. Senhor, dá livramento a Pedro. Senhor, dá libertação a Pedro. Senhor, faça o impossível lá. Enquanto a igreja está orando, o Senhor já ouviu a oração da igreja. Porque a oração da igreja faz o céu se movimentar ao nosso favor. E quando a igreja se levanta para orar, não tem nada impossível que o nosso Senhor pode fazer. Quando a nossa igreja coloca o nosso joelho de chão, pode ter certeza que o impossível acontece. Por quê? Porque quando a gente coloca o nosso som para cima, o Senhor coloca o milagre para baixo. Quando a gente aumenta o nosso nível para cima, o Senhor faz o impossível para baixo. Quando a gente movimenta a terra aqui com a nossa adoração, o Senhor está movimentando o céu e está movimentando a terra a nosso favor. A igreja está orando sem cessar. E o texto vai dizer: e desceu o anjo, resplandeceu a luz dele. Meu Deus! E as correntes que prendiam Pedro já não estavam mais nas mãos de Pedro. Meu Deus! Porque as correntes caíram. Você não entendeu? Quando o anjo desce, irmão, não tem mais corrente que fica se cortando a presença dele. Porque o anjo não liberou nenhuma palavra, apenas a presença dele já fez as correntes cair. Eu quero liberar uma palavra nessa noite. Enquanto a nossa igreja aumenta o barulho no nível de adoração, e o anjo já desceu nessa noite, ele está dizendo: as correntes já caíram por terra, a libertação já chegou. Ele está dizendo aqui na minha boca: o laço de morte já caiu por terra, o espírito de morte já se caiu, porque o anjo chegou. Porque o anjo chegou. Ah, se você lê, Barnabasai, te recaio. Ah, se a igreja entendesse que a sua oração faz o céu se movimentar. Ah, se você entendesse que a sua oração faz o céu se movimentar ao seu favor. Ah, se você entendesse que quando você coloca o joelho no chão, o Senhor já está ouvindo a tua oração. Ah, se você entendesse, mesmo que quando você não tem força para orar, o Senhor interpreta as tuas lágrimas. Ah, se você entendesse que quando você não tem mais força, o Espírito está do seu lado, está dizendo: filho, pode continuar orando, porque eu estou te renovando nessa noite. Ah, se você entendesse que quando as suas forças se acabam, Deus disse: vai Espírito Santo, enche ele novamente. Vai Espírito Santo, renova o meu filho, renova a minha filha. Assim você entendesse que a tua oração faz o Senhor se colocar de pé ao nosso favor. Levanta-te depressa. Mas Caíque, Tiago morreu, porque Pedro não vai morrer também. Porque na agenda de Herodes já estava pronto para matar Pedro. Mas na agenda do Senhor também estava pronta para recolher a Tiago. Na agenda de Herodes estava pronto para matar Pedro. Mas na agenda do céu ainda não estava pronto para recolher a Pedro. Ah, você não entendeu? Porque vem a pandemia, porque vem tanta crise, você está aqui. É porque o Senhor está dizendo que não chegou a tua vez ainda. Por isso Deus está dizendo: quando não chegar a tua vez, pode ficar tranquilo. Pode se levantar Herodes, pode se levantar decreto, pode amolar a espada.
pode colocar revólver no seu rosto, pode o carro capotar 3 vezes, pode vir a coronavírus, pandemia, pode vir enfermidade, pode vir o câncer, pode vir enfermidade, pode vir o que vier. Deus está dizendo: enquanto não chegar a tua vez, só o Deus que está dando livramento. Enquanto não chegar a tua vez, eu envio um anjo para te livrar. Enquanto não chegar a tua vez, eu livro você da bala perdida. Enquanto não chegar a tua vez, eu livro você do homem sanguinário. Enquanto não chegar a tua vez, eu estou livrando você de Herodes. Enquanto não chegar a tua vez, eu estou livrando você da espada. Porque não vai morrer não, Pedro. Não vai morrer não, Pedro. Porque a promessa está de pé. Percebe que chegou no ambiente, mas uma porta de fé já percebeu que chegou lá. A porta de fé está dizendo: eu vou me abrir porque eu sei que já pisou aqui. Eu estou me abrindo por si mesmo porque desceu aqui foi o anjo do Senhor. Quem está passando agora é Pedro.
pedra edificada. E Deus disse: sobre ti edifica a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão sobre ti. Quem está passando, quem tem projeto, quem está passando é quem tem palavra, quem está passando é quem tem promessa. E quando quem tem promessa, a porta observa. Quem tem promessa, a porta edifica. Quem tem promessa, a porta então vai obedecer. Que já chegou no ambiente, a porta vai se abrir. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. A porta percebeu que chegou no ambiente. Meu Deus. Ô Espírito Santo, assim você entendesse que já pisou aqui nesse ambiente, assim você entendesse o grandão que pisou aqui nesse ambiente, assim você entendesse que já pisou aqui nesse ambiente, você já aumentava o nível da adoração, porque quem já pisou nesse ambiente está dizendo: eu ouvi a oração da minha igreja e renovei, eu ouvi a oração da minha igreja e trouxe saúde, eu ouvi a oração da minha igreja e me veio da morte, eu ouvi a oração da minha igreja e a porta se abriu. Assim você entendesse que pisou nesse ambiente, está dizendo: a enfermidade não vai te parar, a crise não vai te parar, a depressão não vai te parar, a enfermidade não vai te parar, porque quem pisou no ambiente é maior que a depressão, quem pisou no ambiente é maior que a crise de ansiedade, quem pisou no ambiente é muito maior que o câncer, quem pisou no ambiente é muito maior que a morte. Se você entendesse quem acabou de pisar no ambiente, assim você entendesse quem acabou de pisar no ambiente, o grandão da Galileia já está passeando na casa e ele está dizendo: eu estou esperando os verdadeiros adoradores e agora, eu estou esperando os verdadeiros adoradores e agora, o grandão já pisou na casa, o grandão já chegou no ambiente, o grandão está dizendo: quando eu entro no ambiente, não tem porta de ferro que começa a ficar fechada, quando eu chego no ambiente, não tem crente arrepada baixada, eu não sei se você está sentindo essa presença, eu não sei se você está sentindo o grandão passeando na casa, mas eu vim liberar essa noite que o grandão da Galileia já pisou e ele está dizendo aqui nessa noite: a morte não vai chegar na tua casa, porque o grandão está dizendo no meu ouvido: eu estou cancelando o funeral nessa noite. Ai, teu regaço, o funeral que está cancelado, meu Deus, o funeral que está cancelado, o regaço. Estou eu cancelando o funeral, estou eu cancelando a morte, estou eu cancelando o choro, estou eu cancelando o luto, tudo tem que acabar, porque eu ouvi a oração da minha igreja, eu vi a minha igreja de joelho no chão, eu vi a minha igreja aumentando o nível de adoração, e Deus está mandando dizer para a igreja: pode ficar tranquilo, descansa aí o coração, e sabeis que eu sou Deus que ouve as suas orações, e sabeis que eu já cheguei no ambiente para dar livramento. Assim que o Senhor. Renova, Senhor, deixe do teu Espírito, Senhor. Ah, Senhor, o conflito está sendo grande. Ah, Senhor, teu povo está sofrendo, Pai. Oh, Espírito Santo, na verdade, o qual o Senhor conhece. O Senhor conhece a intimidade da tua igreja. O Senhor conhece o limite da tua igreja. O Senhor conhece a fraqueza da tua igreja. O Senhor conhece, ó Pai. Ajuda, Senhor. Renova, Pai. Oh, Espírito Santo. Ou você pensa que Deus não vê o seu esforço, ou você pensa que Deus não vê quando está sendo tão pesado para ti, ou você pensa que Deus não vê o
que você está passando pelo nome dele. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Termina aqui. A igreja orava sem cessar e sem parar. O anjo já desceu, mas a igreja não parava de adorar. O anjo já tinha descido, mas a igreja não parava de glorificar. Só que Pedro já saiu da prisão. Quem está orando, igreja? Tem um povo que está orando pela vida de Pedro. Termina aqui. Quem vai bater na porta do povo que está orando? Vou repetir isso daqui. A igreja está orando pela resposta do impossível acontecer. Só que a resposta do povo que orava já estava batendo na porta. Eu vou falar aqui, vou profetizar para ti. A tua oração vai bater na porta da tua casa. Alguém pegou na minha direita, eu vou profetizar para a minha esquerda aqui. A tua oração vai bater na porta da tua casa. A igreja orava por Pedro. Lá estava Pedro batendo na porta. Eu cheguei. O anjo deu livramento. O anjo libertou. O anjo deu livramento de morte. Aí Deus está dizendo: a oração da igreja fez o céu movimentar. E a resposta vai bater lá na porta da tua casa. E a resposta é: o Pedro chegou. Pedro chegou. Se coloque de pé. Meu Deus! É forte, meu Pai. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Entende, irmão? Que quando a gente não conseguir com as coisas dos nossos braços, a gente ainda tem um recurso. Recurso esse que é a oração. A oração, irmãos. Entende isso daqui? Um crente de joelho é mais forte do que 10 demônios de pé. Aleluia! Um crente de adoração, de joelho, é muito mais forte do que 10.000 demônios de pé. Sabe por quê? A oração de crente de joelho. Meu Deus. Ele não vai para a guerra sozinho. Tem um Deus que guerreia por ele. Aleluia! Tem um Deus que cega o inimigo por ele. Tem um Deus que dá livramento e liberta por ele. Aleluia! Nesse momento a gente vai orar. Mas entenda, a sua oração é para um Deus Meu Deus! que faz o impossível, que liberta ainda. O mesmo Deus de ontem e de hoje vai ser o mesmo para sempre. Meu Deus! O mesmo Deus que deu o anjo para libertar Pedro é o mesmo Deus que está aqui na casa. A gente vai orar. Soberano Deus, eterno Pai, te louvando, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, Senhor. Nesse momento, Pai, a gente aumenta o nível da nossa oração. A gente ora, Senhor, pela libertação desse povo, Senhor. Liberta